Acho que o ponto principal para mim, quando hoje as pessoas entendem Supremo aliado, parte do Supremo aliado ao governo. Né? Então, acho que isso está claro para todo mundo, ainda mais depois ali do 8 de janeiro, depois do governo Bolsonaro e tal, toda essa sequência nessa linha do tempo. Quando eu falo os setores do governo gostariam e articulam sim e ficam me ligando todo dia para dizer não tem, e tem um acordo em construção no bastidor, não é por causa dos políticos, é por causa de preocupação com o que pode acontecer com integrantes do judiciário. Você já viu um vídeo furar a bolha da velha mídia tão rápido que eles nem tiveram tempo de tentar apagar o estrago? Olha a repercussão que isso teve. Antes da gente continuar, faz o seguinte, deixa o seu like agora, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vamos levar essa mensagem o mais longe possível. O negócio simplesmente explodiu. Aquele trecho da Malu Gaspar espremendo a Andréa Sadi ao vivo na Globo News não ficou só restrito à telinha da TV. Virou um verdadeiro incêndio na internet. Em questão de minutos, os grupos de WhatsApp, o Telegram, o X, estava todo mundo compartilhando o exato momento em que a máscara deles caiu. E por que isso mexeu tanto com as pessoas? Porque o brasileiro comum, aquele que acorda cedo e paga a conta pesada desse país, não aguenta mais ser feito de palhaço por essa militância política disfarçada de jornalismo isento. A paciência esgotou. O que era para ser só mais um dia normal de passada de pano para o governo, virou um campo de batalha épico. A Malu Gaspar pegou o microfone e chutou o balde com força. Sem meias palavras, ela jogou na cara do Brasil inteiro que o PT, o entorno do Lula, os ministros e até peças intocáveis do STF estão enrolados até o pescoço nessa teia de corrupção do Banco Master. A sujeira está chegando cada vez mais perto do Planalto, as investigações estão avançando nos estados, e o sistema está em pânico total tentando montar um acordão. E a cara da Andréa Sadi, sinceramente, foi um espetáculo de desespero. Ela ficou desestruturada, gaguejou ali na bancada, sem ter argumento lógico para defender o indefensável. O que ela fez? A tática mais velha, manjada e patética da esquerda brasileira. Tentar, do nada, puxar o nome do Jair Bolsonaro para dentro da lama deles. Ela solta o absurdo de que na época do Bolsonaro não se investigava. É uma piada de muito mau gosto. A militância está tão desesperada, tão sem saída, que acha que o povo ainda engole essa desculpa esfarrapada. Prepare-se. O que você vai assistir agora é forte, direto e impossível de ignorar. Antes de começar, se você quer ter acesso a análises que não aparecem na grande mídia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para fortalecer esse conteúdo. Vamos fazer esse vídeo ganhar força e alcançar o máximo de pessoas possível em todo o Brasil. Foi pro PL, que é assim, essa discussão, né? A gente fala aqui tanto, estamos falando do governo Lula e estamos aqui falando do governo Bolsonaro há muito tempo. Como é que pode o Bolsonaro, que fez aquela campanha em 18, com o Heleno falando pega ladrão, pega centrão, eles passarem a despachar no PL do Valdemar Costa Neto, que é um dos principais líderes do Centrão, e o Braga Neto também fazendo planilha lá, que o Valdemar contou aqui. Que foi um dos protagonistas do mensalão, ou seja, a coisa tudo junto misturado, né? Se não nas ruas totalmente, mas pelo menos na cabeça dos seus formuladores, sem dúvida nenhuma. E você vê mais uma vez uma campanha que começa, pelo menos sem clareza, em quais são os projetos que estão em jogo. Quais são os projetos para o país. Quer dizer, o governo Lula poderia pegar alguns números da economia e dizer que é essa luta contra o desemprego que rendeu frutos aqui, que será o nosso mote. Ou é a profissionalização, novas escolas técnicas, ou é uma outra inserção do Brasil no cenário internacional. O bolsonarismo podia pegar essa visão que eles têm do patriotismo, da ligação com o trumpismo, que isso é um caminho a ser seguido junto com as escolas cívicos militares, é isso que nós queremos para o país. Mas, na verdade, ninguém fala muito sobre isso. Não. E outra coisa que está sendo pouco falada e que me parece será necessário debater também daqui para frente é a questão da linguagem. A gente vive num momento de desafios sobre o que se diz, o que isso quer dizer quando se diz as coisas, né? Quando você está falando em liberdade, que tipo de liberdade você está falando? Quando você está falando em se inserir no mundo, em qual mundo você quer se inserir? É num bloco liderado pelo trumpismo? É num bloco que acredita ainda em multilateralismo? É num bloco que está ainda para ser construído, ninguém sabe o que é? E como é que isso vai ser utilizado, claro, durante as campanhas e através das técnicas e da tecnologia hoje. Mas vai bugar, né? Porque o Trump e o Lula estão BFF. Pois é, mas estão BFF. E até quando isso vai durar, essa história? Será que vai durar? Eu vi que o Flávio estava fazendo campanha nos Estados Unidos, né? Visitando a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Essa mesma que
está ameaçado também, em boa medida, pelas políticas trumpistas nesse momento, né? Então você vê as contradições estão todas aí, está faltando ali alguns focos específicos, me parece. Eu acho que fica claro com esse discurso dele que os marqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática e que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção, né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vorcaro criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política, mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar. Todas as declarações que ele dá são na linha de que o Master é uma coisa, eu sou... E aí, justiça seja feita, diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco a polícia, porque não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. E aqui o caso Master também, então você teve, isso foi o pré. O que é o pós, também estamos relatando essa tentativa de acordão com todo mundo junto, né? Mas a polícia... A investigação, ela está andando. Ainda bem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Agora, vamos para a nossa análise sem rodeios. Sabe o que a grande mídia realmente não quer que você perceba no meio de todo esse barraco? É o verdadeiro motivo desse pânico. Se você reparar bem na tela durante a transmissão, tinha uma manchete rodando ali embaixo, o Lula dizendo que a política está mercantilizada, que a política apodreceu. É muita ironia ele falar de podridão justo agora, não acha? O que a Sadi tentou abafar a todo custo ali é que esse discurso do presidente é puro controle de danos. Os marqueteiros já avisaram lá no Planalto, o escândalo do Banco Master está chegando na porta. O rastro das investigações está esbarrando em aliados na base petista e ameaça respingar forte no judiciário. Eles estão apavorados. E sabe por quê? Porque eles perderam o controle da narrativa. A gente não engole mais a desculpa pronta da TV. Quando a engrenagem do sistema falha ao vivo, a militância entra em curto-circuito. Eles sabem que o povo está assistindo a tudo e que dessa vez não tem como botar a culpa em quem governou há anos atrás. No fim das contas, a lição que tiramos disso tudo é muito clara. O sistema sangra quando a verdade aparece. Eles não conseguem mais esconder a lama debaixo do tapete, por mais que gritem no estúdio. Então, se você está cansado de ser enganado por essa imprensa militante, se inscreve no canal agora para não ser massa de manobra. A gente precisa fortalecer a nossa voz. E olha, se você quer entender a próxima peça desse quebra-cabeça, clica nesse vídeo aqui do lado. Eu acho que o presidente, os marqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte: esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando. Você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual. Tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo. Tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer. A Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte,
e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por Marqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Você falou do Supremo, eu acho que o ponto principal para mim, quando hoje as pessoas entendem Supremo aliado, parte do Supremo aliado ao governo. Como eu já vim avisando aqui, não adianta Andréa Sadi suar frio, dar cambalhota na bancada para tentar socar o nome do Bolsonaro no meio desse escândalo. A tentativa chega a ser constrangedora, porque o Brasil inteiro está assistindo. E a realidade, meus amigos, é esmagadora. Presta atenção numa coisa, toda vez que a investigação avança, toda vez que eles viram uma pedra nesse esquema sujo do Banco Master, que rasteja de lá de baixo, a esquerda, sempre, é aliado, é familiar de figurão, é ministro de Estado, a podridão parece que não tem fundo e vai ficando pior a cada dia. E sabe quantos nomes da direita estão envolvidos nisso? 0. Nada. Contra fatos, a militância fica sem roteiro. Aí vem a pergunta que não sai da minha cabeça, será que isso vai dar em alguma coisa? Com tanta gente intocável no meio, com essa blindagem pesada que a gente sabe que protege os caciques lá em Brasília, a gente fica com o pé atrás, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, o brasileiro finalmente abriu o olho, a verdade está vazando, independente da força-tarefa que o sistema monta para esconder. O que a gente viu na TV foi impagável, a Sadi se descabelando, perdendo o chão, enquanto a Malu Gaspar simplesmente fazia jornalismo. Sem corte, sem censura, sem papas na língua. Chutou o balde. E a cara de pau monumental de querer arrastar a gestão passada para uma lama que é 100% deles. É o fim da picada. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a pressão das investigações vai fazer a casa deles cair? Ou o acordão já está montado nos bastidores? Comenta aqui embaixo porque a sua voz quebra o algoritmo deles. E para não continuar sendo massa de manobra dessa mídia velha, já se inscreve aqui no canal. E olha, se você quer entender a próxima peça desse quebra-cabeça, clica nesse vídeo aqui do lado, aponta para a tela. A verdade lá é ainda mais dura. Fiquem com Deus e nós seguimos juntos nessa luta, sem rodeios.